Bom dia. Que Deus os abençoe grandemente. Bom dia, Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Que Deus tenha misericórdia de vocês e os abençoe. Bom dia, Padre Lucivan. Seu nome é muito parecido com o nome do príncipe das trevas. Coincidência? Não sei. Padre, você falou na sua missa que eu postei no meu Facebook uma discriminação em pleno sermão. Padre, está descrito em nossas leis discriminação de raça, cor, etnia, religião, crença, credo e tudo mais é crime nesse país. E você cometeu um crime. A pena é de 1 a 3 anos de cadeia. Tudo que é pena abaixo de 4 anos não vai para cadeia, mas dá uma incomodação daquelas. É uma senhora incomodação. Padre, por que você, que não tem maturidade, não tem cultura, não sei em que mundo vive, não vive e deixa os outros viverem do jeito que querem, do jeito que gostam, do jeito que decidiram ter sua religião, sua crença. E outra coisa, Padre, quando a gente fala mal dessa ou daquela religião, a gente não deve fazer isso. Por quê? Para começar, a missa não é lugar disso. E existem milhares de religiões pelo mundo afora, milhares de crenças, milhares de teorias religiosas. Existe muita coisa no mundo. Vai estudar um pouco, Padre? Padre, você falou sobre... esqueci. Padre Lucivan. O tempo de padre ir na casa da gente, dar ordens, bisbilhotar, encher a pança do bom e do melhor, levar tudo para casa paroquial ou canônica, como a gente chamava, pedir doações para a festa da gruta, que é desnecessário, todo mundo contribui. A minha mãe contribuía sempre. Só não admitia que o nome dela e o meu nome aparecessem na lista de benfeitores da festa. Faça o bem com a direita que a esquerda não saiba. Esse tempo já passou, Padre. E pior, e bisbilhotar, dar ordens. E depois falar mal das famílias paroquianas da cidade. É horrível isso. É fora da casinha. Bom, vamos lá. Você falou sobre Buda. Aquele baixinho gordo que até eu tenho em casa.
Budismo, padre, é uma mistura de religião, filosofia, estilo de vida. O budismo prega o amor, coisa que o catolicismo esqueceu. Prega o amor ao próximo. Prega a igualdade, a solidariedade, a paz, a harmonia com tudo que existe na natureza, no universo. Um budista, quando vê uma pessoa matando uma borboleta, maltratando um animal, quebrando uma planta, sabe o que eles fazem? Eles viram as costas de vergonha, porque tudo que está ali é criação do Criador e não é para ser destruída. O budismo foi criado há mais de 2.500 anos pelo próprio Buda, que se chamava Siddhartha Gautama, o próprio Buda. O Tibete, eu não fui lá ainda, mas procuro descobrir tudo. Só em pensar em subir todas aquelas montanhas, aquelas escadarias, eu desisto. Mas seria uma aula maravilhosa. Eles vivem e deixam viver. É do Tibete, aqueles mosteiros, aqueles templos lindos, onde se aprende o amor ao próximo. Muitas famílias, quando não podem criar os seus filhos, entregam no mosteiro, entregam no templo, e ele é criado, educado, ensinado, como se fosse um irmão, um filho. É do Tibete que sai os maiores, mais sábios, Dalai Lama. Tem o budismo pelo mundo todo. É uma filosofia de vida muito enriquecedora. Coisa que a Igreja Católica esqueceu de pregar. E deveria. O amor ao próximo, o perdão. Também falou de elefante com a bunda virada para a porta. Isso é da Índia. Lá em casa também tem. O que o elefante, que é uma tradição indiana, faz virado para a porta com o seu traseiro? Traz prosperidade, confiança, força, riqueza. Riqueza que se fala é bem-estar, alimento na mesa, confiança em si mesmo. Falou de mandala, que é uma ordem cósmica, um trabalho manual que eu considero uma obra de arte. Tem as 7 cores do arco-íris, cada cor tem um significado. Vai estudar, padre. Assim como eu estudo e tive que fazer o meu resuminho porque é muita coisa. Falou também dos diabinhos na casa de alguém. Padre, esses diabinhos com a carinha engraçada, aquele chapéu comprido, por acaso não seriam duendes? Ou gnomos? Da mitologia? Padre, ninguém nunca lhe contou uma história de contos de fada? São lindas. É só mitologia. Cada gnomo, cada duende, ou cada diabinho, segundo a sua concepção errônea, tem uma função cósmica.
diz a tradição que quem tem um gnomo se diverte, fica alegre. Por quê? Porque a brincadeira que eles mais gostam é pegar as coisas da casa e esconder. A minha mãe me deu a coleção. E a minha gatinha de estimação tratou de brincar com eles e quebrou alguns. Lá em casa, várias coisas sumiram do lugar. Aí a mãe me contou a lenda. E eu olhei para eles e disse: ó, se vocês não trouxerem de volta tudo que esconderam, que eu tô precisando, eu vou jogar vocês no lixo. 2 dias depois apareceu em cima da minha cama. Quer acredite ou não, inclusive um livro da faculdade que sumiu. Lá em casa tem uma mandala, essa obra de arte lindíssima. O que ela aí traz? Além de embelezar a casa, ela traz o equilíbrio emocional, segundo a tradição. Não faz mal nenhum. Arruda, Guiné, espada de São Jorge, oh maravilha! Você já apanhou, padre, com a espada de São Jorge? Dói para burro. Vai estudar, padre. Você falou sobre o ritual de exorcismo. Padre, que diabo de estudo você teve na vida? Exorcismo é uma técnica empregada pela religião católica que é segredíssimo. E você falou no sermão sobre o exorcismo e garanto que todo mundo ficou... Que é isso? Gente, exorcismo não é todo padre que faz. É muito raro ter um padre com esse estudo, com essa capacidade. O exorcismo é feito com muita água benta, com crucifixo bem grande, com a Bíblia, com muitas orações e um colar gigantesco de puro alho, que é para afastar os demônios. Os demônios quem são? São nossos antequeridos que não subiram ao céu. Estão aí na nossa casa, na nossa vida, trazendo transtornos. Esses são os diabinhos. Agora, eles estão em nossa casa, em nossa vida, por quê? Porque fizemos maldade com eles. Então, eles não querem nos deixar. Em muitos casos, esses espíritos pagãos que vagam na nossa vida, aqui embaixo na terra, eles têm um amor muito grande por quem ficou aqui. Então eles querem cuidar. E não sabem que morreram. Não sabem e não aceitam que morreram. Aí eles atrapalham a gente. Com orações do Pai Nosso, do Creio em Deus Pai, eles adquirem a luz e partem para Deus. Padre, o exorcismo é segredo da Igreja Católica. Por que você falou nisso? Vai estudar um pouco, padre. Cuida da sua vida. Cuida da sua igreja. Mas não se mete na vida dos paroquianos. Porque você vai conquistar o ódio. Você falou de uma coisa que eu gosto. Reiki. O que é o Reiki? O Reiki é a energia das pedras. É uma arte milenar. O que o Reiki prega? Ele prega: não sinto raiva, não me preocupo com coisas banais, faço o meu trabalho honestamente com amor, sou amoroso com todas as pessoas e a natureza, com todos os seres vivos. Que legal! Adorei essa parte.
que eu não sabia. É viver e aprender. Você não falou de acupuntura, que é uma arte milenar também. Tanto o Reiki quanto a acupuntura, como muitas outras ciências, são estudadas, cientificamente comprovadas, e a sua eficácia é devidamente comprovada. Hoje a acupuntura está tão caro, esse tratamento, que não dá mais para fazer. Eu fazia demais. E sentia um alívio maravilhoso na minha coluna, que nasceu com problemas. Vai estudar, padre. Padre, o nosso corpo não é feito única e exclusivamente de pele, carne, osso, nervo, sangue, etc. e tal. Nosso corpo é feito de corpo, espírito, mente e energia. Assim como Deus não tem uma forma humana, Deus é luz, Deus é energia. E Deus não precisa de uma igreja. Deus tem que viver dentro do nosso coração. Deus não precisa de casa. Quando Deus disse: sobre ti edificarei minha igreja, Deus quis dizer que edificará o amor a todos nós. A igreja que se tem conhecimento que foi a pedra fundamental é a Capela Sistina, a igreja, a Basílica de São Pedro em Roma, no Vaticano. O Vaticano, padre, caso você não saiba, é o menor país do mundo, dentro de outro país. Foi lá que eu estudei direito canônico. Foi lá que eu estudei direito de família, pós-graduação. É mais fácil, padre, você me perguntar: doutora Lourdes Brolli, o que a senhora não sabe? Fica mais fácil, porque eu sei de tudo um pouco. E continuo estudando, e continuo aprendendo, e continuo passando para as pessoas que têm vontade de aprender aquilo que eu sei. Para que elas vivam melhor, para que elas encontrem a paz e a tranquilidade interior. Coisa que você não sabe o que é. Portanto, Reiki, acupuntura, medicina das ervas, é tudo medicina alternativa. Padre, quando você vai na casa de alguém, se enche, se torra a sua pança de carne de porco assada no forno de barro, com aquela polenta cheia de queijo, você não toma um chazinho de boldo para fazer a digestão, um chazinho de Marcela? Isso é medicina das ervas, cientificamente comprovado. Que mundo você vive, padre? Padre, você falou de constelação familiar. Isso resolve, que tem faculdade de pós-graduação em São Paulo. Isso resolve problemas psíquicos, depressão, tristeza, dificuldades familiares, profissionais, trabalhistas, nas empresas. Isso tem grande aceitação. Vai estudar um pouco, padre? Padre, eu disse e repito, o tempo de mandar na vida de paroquiano já se foi. E dizer o que tem, o que deixa de ter na casa dos outros é vergonhoso. É humilhante, porque todo mundo em Antônio Prado sabe o que tem na casa de todo mundo.
Padre, você conhece isso aqui? Isso se chama olho de águia. Afasta a inveja, a maldade, o olho grande. Uma tradição da mitologia grega, muito usado em Atenas. Caso você não saiba onde fica Atenas, é a capital da Grécia. Tem um determinado local em Atenas com uma árvore maravilhosa, que é um pé de oliveira. Se não sabe o que é oliveira, é azeitona que a gente come e se lambuza. Nela está pendurado esse olhinho. Tem uma caixinha embaixo da oliveira, cheio desses olhinhos de todo o tamanho. Do lado, outra caixinha com barbante. Você pega o olhinho da sua escolha, põe o barbantinho e pendura na árvore. É uma tradição grega por toda a Grécia. Tudo que é porta, tudo que é janela, tudo que é casa, tem de todos os tamanhos. Se você passa por aquela oliveira, vê aquela tonelada de olhinhos, e não pega o seu e não coloca, não faz o seu pedido, você é olhado atravessado, porque você está desrespeitando uma tradição. Outra tradição que tem na Grécia que eu adorei. Você vai num restaurante, se farta comendo frutos do mar. Por isso que os gregos são muito altos, cheios de saúde e magros. Eles só comem frutos do mar, peixes, essas coisas. Você terminou o almoço, tudo que você usou na sua refeição, você vai lá no cantinho que tem o local apropriado e quebra tudo. É claro, já está contabilizado o prejuízo. Isso é uma tradição. Se você não fizer isso, o anfitrião, o dono do restaurante se ofende. Você não está feliz com a refeição que foi servida. Você não está satisfeito. Eu quebrava com gosto. Eu só ia em restaurante grego para fazer isso. Além de me fartar, é claro. É brincadeira isso. Você falou da religião espírita, que é mais uma filosofia do que religião. O espiritismo, não confunda religião espírita com quem se diz espírita. É muito diferente. A religião espírita ou filosofia espírita, ela prega o amor ao próximo, o perdão, a caridade. A Igreja Católica prega isso, que está escrito na Bíblia? Não. Padre, se tem conhecimento que a primeira Bíblia que existiu é a lei de Deus. A Bíblia que nós temos, católica. Dessa Bíblia, todo mundo que quis criar uma teoria diferente, uma igreja diferente, com uma filosofia diferente, com uma teoria diferente, com um ideal diferente, com um destino à igreja que seria construída, fundada, com outro caminho. Todo mundo. Você pode pegar e testar. Pega a Bíblia evangélica quadrangular, pentecostal, adventista, qualquer uma. E pega a católica. É cópia. Só que essas Bíblias, elas são num português mais claro, porque a Bíblia, ela é impressa
em 50 mil idiomas. Todo mundo lê, todo mundo usa, para o que bem entender. E você vai ver que a gente entende melhor a nossa católica. A religião católica não é perfeita, nenhuma é. Todas têm os seus erros, todas têm as suas falhas. Mas se você, padre Lucivão, decide falar mal dessa ou daquela religião, você está errado. Por quê? Porque você tem que falar de milhões de religiões, milhões de teorias, milhões de segmentos religiosos. Vá buscar a maldade que a Igreja Católica fez com o Padre Zezinho, com o Padre Marcelo, que ele, tanto é que ele foi chamado pelo Papa João Paulo II na Casa Papal no Vaticano. Eu sei de muitas histórias, porque eu estudei direito canônico. Eu sei a maldade que a Igreja Católica, que nem era chamada de católica, fez. Inclusive com os cristãos antes da vinda de Jesus. Que não eram cristãos, eles seguiam a lei de Deus. Quando veio Jesus foi pior ainda. Aonde você estudou, padre? Ali nessa igreja matriz de Antônio Prado, Sagrado Coração, pergunta para mim, padre, por quê? Eu sei tanto. O que acontecia atrás do altar-mor? O que acontecia lá em cima onde tem o relógio, a máquina do relógio, que era eu que cuidava, lubrificava e dava corda. Eu era criança, padre, mas fui eu que consegui aprender, porque o vigário Leonel Perger não aprendeu. Pergunta, o que acontecia na casa paroquial, na canônica, lá na sacristia, pergunta para mim. Eu garanto que nenhum pradense coloca os pés de novo dentro da igreja. Pergunta para mim se o padre Leonel Perger saiu daí e pediu transferência. Ou se ele saiu com um certo pau famoso da cidade. Pergunta, porque teve uma época, quando chegou o padre Esquilo, que eu preparava o sermão dele. Eu era só uma criança, padre. Mas o padre Esquilo era um zero à esquerda negativo para sermão. Eu preparava o sermão dele. Isso agora está se tornando realidade com esse vídeo. O padre Esquilo não sabia fazer sermão. Pergunta aí para o povo pradense, que teve uma época que o padre Esquilo ficou fora da cidade por 2 meses, pouco mais que isso. Se ele estava de férias, como diziam, ou se foi um certo pau famoso nas costelas dele. Pergunta. Pergunta, padre. Eu sei a história toda, porque eu estava participando, vendo, eu estava lá dentro e não entendia nada. E perguntava para a mãe e ela explicava. Perguntava para o tio Mário Bocchese, nosso médico, ele explicava e depois contava para a mãe. Perguntava para o tio Paulo Sasso, outro médico, ele explicava e contava para minha mãe. Antônio Prado não tem segredo, todo mundo sabe. Padre, eu lhe dou um conselho para você e qualquer padre que esteja aí. Viva e deixa os outros viverem, porque na pandemia eu não vi a religião católica distribuindo roupa, cobertores, guarda-chuva, alimentos. Eu vi qualquer religião, qualquer crença fazendo isso. Ou qualquer político também. Batendo lá em casa, batendo de porta em porta na minha rua, nos bairros inteiros, distribuindo cestas básicas. Mas a católica não. Então,
padre, comece a pregar o sermão dominical e não fale mais mal das religiões, das crenças e muito menos dos maçônicos. Por que você não falou mal dos maçônicos de Antônio Prado? Maçonaria não é uma religião, é uma seita. E eu conheço muito bem sua história. Eu leio tudo, eu vou vasculhar tudo. Então, padre, um abraço bem grande. Se quiser me excomungar, que você não tem esse poder, fica à vontade. A religião católica não faz falta para mim, porque nunca me ensinou nada. Quem me ensinou a Bíblia foi a minha mãe, foi o tio Virgílio, o tio Valdemar Graziotin, o meu bisavô, o tio Foquesato do Hotel Pradense e muitas outras pessoas de bom coração. Foram eles que me ensinaram o catolicismo. E a cereja do bolo foi quando eu passei uma semana morando na casa papal com João Paulo II. Aí foi a cereja do bolo. Aí eu aprendi tudo. Será que algum dia você vai ter chance de conhecer um papa como eu?